Fala moçadinha, beleza? Continuação de equilíbrio, beleza? Importante saber lidar com a parte de deslocamento e equilíbrio. Vou citar mais algumas coisas com vocês, cuidado com as especificações. Eu falei várias vezes a palavra aumenta, que sempre é a caracterização do equilíbrio, aumenta rendimento, essas denominações aqui. A gente vai trabalhar com a parte de equilíbrio iônico. Na verdade, equilíbrio é um só, não existe essa diferença. O pessoal aí divide, mas não tem divisão nenhuma. Equilíbrio é equilíbrio. Produto sobre reagente, fim de papo. Beleza? Então, a parte sobre equilíbrio agora, a gente vai ver o equilíbrio iônico, tá? A diferença é que você vai quebrar as moléculas, né? Então, você vai ter H+, Cl-, ou seja, você vai ter os ácidos, vai ter as bases, indiferente. Se você percebeu, eu até comentei alguma coisa, porque eu gosto de fazer isso, mas a gente usou amônia, a gente usou PCl5, que são substâncias moleculares, por isso que fala equilíbrio químico. Aí o equilíbrio iônico é só para diferenciar essas moléculas. Qual a diferença? Nenhuma. Beleza? Então, olha aqui, ó, eu posso ter a constante de ionização dos ácidos, certo? E da dissociação das bases, certo? Então, o ácido libera H+, e A-, como nós já vimos, e é produto sobre reagente. Então, é a concentração de H+, A-, que é o meu produto, sobre a concentração de HA, que é o meu reagente. Fácil, 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 certo? Uma base, mesma coisa, ó, produto sobre reagente. Cadê a água aí, ó? Perceberam? Cadê a água? Porque para quebrar o ácido tem que ter água. Eu nem coloquei água ali para não confundir vocês, então ela não entra. Legal? Beleza, né? Agora, a constante, ela vai ser caracterizada pela força também. Por que pela força? O aluno fica às vezes na dúvida. Meu querido, eu não falei que constante acima de 1 é forte? É alto a constante? Forte porque eu já estou falando. Porque se a constante é alta, eu tenho muito produto. E o H+, perceba aí nas equações que o H+ é sempre meu produto. Então, se eu tenho uma grande concentração de produto, quer dizer que essa reação eu tenho muito H+. E se eu tenho muito H+, eu tenho uma acidez muito forte. Beleza? O pH é muito baixo. Então, ácido acético, ácido carbônico, ácido cianídrico, os hidróxidos, ó. Eu posso comparar Ka, Kb, Kc, que nem aqui, ó, Ka, Ka, Ka e Kb, ó. Só que eu pergunto para vocês, qual desses ácidos é o ácido mais forte? Para ser maior a força, eu preciso ter a maior concentração de H+. E você sabe que H+ tem que estar no produto. Então, consequentemente, maior terá que ser o quê? A minha constante. Então, qual dessas três constantes Ka aqui é a maior? É do ácido acético. Ó, 1,75 vezes 10 na menos 5 é maior do que 10 menos 7, que é muito maior do que 10 na menos 10. Consequentemente, o ácido acético é o mais ácido dessa tabela, que fique bem claro, e o ácido cianídrico é o menos ácido dessa tabela. Legal, né? O efeito do íon comum, o próprio está dizendo, íon quer dizer que é uma carga, comum é igual. Beleza? Já fizemos isso. Na realidade, é deslocamento de equilíbrio, certo? Olha só, eu pego o ácido acético. Ele se ioniza, liberando o acetato e o H+. Só que eu vou adicionar acetato de sódio. Quem que é o acetato de sódio? É o CH3COONA, que vai liberar Na+, e CH3COO-. Eu pergunto, olha para essa reação e olha para essa reação. Vocês estão vendo alguém com carga mais e menos que seja igual? Isso, meu querido. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou adicionando esse cara aqui dentro. Só que esse acetato é igual a esse acetato. Então, consequentemente, a concentração desse cara aqui está o quê? Aumentando. E se aumenta a concentração de um lado, para que lado que você desloca o equilíbrio? Para o lado contrário. O lado oposto. Então, qual é a palavra mágica para esse lado? Ela aumenta. Consequentemente, o que vai acontecer com a concentração de H+ para o lado oposto? Vai diminuir. E se você já sabe, se diminui a concentração de H+, o que vai acontecer? Vai diminuir a força. Vai alterar a constante? Não, não altera a constante. Certo? Porque se alterar a constante, é só com o efeito da temperatura. Ok? Aqui, ó, mesma coisa. Presença de cor.
Muito normal, ó. Eu tenho o cromato que é amarelo e eu tenho o dicromato que é laranja. E ele fala que adiciona uma base. Só que quando você adiciona uma base, você está adicionando NaOH, mas na realidade é OH-. É a mesma da questão anterior do Enem. Esse OH- vai fazer o que com esse H+? Ele vai reagir. E se reage, a concentração dele o que? Diminui. E se diminui a concentração de um lado, para que lado que você desloca? Para o mesmo lado. E qual que é a palavra mágica para este lado aqui? Aumenta. Então, o que vocês acham que vai acontecer com a coloração amarela? Ela vai se intensificar. É o que está escrito aqui, ó. A adição de uma base, NaOH, por exemplo, consome os íons H+, desloca o equilíbrio para a esquerda. E quem é que está na esquerda? A cor amarela. Deixa eu fazer um outro aqui, ó. Se eu adicionasse HCl aqui dentro, ó. Vamos adicionar H+Cl-. Mas não é H+ já aqui? É. Se eu estou colocando H+ e estou colocando H+, a concentração dele está aumentando. E se a concentração dele aumenta de um lado, para que lado que você desloca o equilíbrio? Para o lado oposto. Então, qual vai ser a cor predominante agora? O laranja. Essa é a lógica. E vamos direto àquilo que nos interessa, ó. Para a produção de energia, os mamíferos oxidam compostos de carbono nos tecidos, produzindo dióxido de carbono gasoso CO2, como principal subproduto. O principal meio de remoção do CO2 gerado nos tecidos envolve sua dissolução na água, em seguida da reação com o gás dissolvido com a água sob ação de um catalisador biológico, a enzima anidrase carbônica, como representada a seguir. Então está aqui as duas etapas. CO2 na presença de água vai formar CO2 aquoso, liberando calor, ou seja, é um processo exotérmico. Beleza? O CO2 mais a água, com o catalisador biológico, produz o bicarbonato e libera o H+. Bom, se ele está liberando H+, quer dizer que isso aqui se está se tornando mais ácido. Esse é o problema. A respeito desse processo, é correto afirmar que a reação de formação de HCO3- na etapa 2 só ocorre na presença do catalisador biológico. Só ocorre, para que serve um catalisador? Para acelerar. Beleza? Vamos deixar aí. A concentração de CO2 não influi na acidez do meio. Acabei de colocar aqui, ó. A presença de CO2 não interfere. O CO2 não está produzindo H+ na etapa final? Tá. Então, ele está tornando o meio cada vez mais o quê? Mais ácido. Então, essa eu sei que está errada. A concentração de H+ aumenta com a elevação da temperatura. Opa, se aumenta a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o lado endo. Tudo bem? Só que, o que eu estou fazendo? A reação, ela é exo, está liberando calor. Então, se ela libera calor, nesse sentido, ela é endo. Então, se aumenta a temperatura, eu desloco para onde? Eu desloco para a esquerda. O que acontece com a concentração desse lado? Ela aumenta. O que vai acontecer com a concentração de CO2 desse lado? Vai diminuir. Se diminui a concentração de CO2 aqui, o equilíbrio vem para ela. O que vai acontecer com a concentração de H+ do outro lado? Vai diminuir. E se diminui a concentração de H+, diminui a acidez. Não aumenta. Então, letra C, elimina. A concentração de H+ não varia com a elevação da temperatura. Acabei de falar que altera. E o aumento da concentração de CO2 aumenta a acidez do meio. Opa, se você aumenta, deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. Se você aumenta a concentração de CO2, eu desloco para o lado contrário. O que acontece com a concentração de CO2 aqui? Ela também aumenta. Só que a concentração de CO2 aqui também aumenta. Aí eu desloco para o sentido contrário. Qual que é a palavra mágica para esse lado? Aumenta. E se eu estou aumentando a concentração de H+, eu estou aumentando a acidez. Então, aumenta a acidez no meio. Letra E, perfeitamente correto. A letra A, ela está errada porque ela só ocorre na presença. Não, ela vai ocorrer. A reação ocorre. Só que com catalisador, você sabe que ela ocorre mais rapidamente. Ponto. Beleza? Então, letra A, elimina. Pronto. Beleza? Próxima questão, questão do Enem. Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção
sendo a cloração, isso lá no tratamento de água a gente viu isso, o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são, então ele está me dando aqui, ó, o cloro na presença de água forma o HClO e H+, Cl-. O HClO na presença de água, que é o hipoclorito, certo? O ácido hipocloroso, libera o H3O+, e o ClO-. Ele está me dando que pKa é menos log de Ka, que é igual a 7,53. Ixi, o aluno já fica extremamente preocupado com isso. Vamos ver. A ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. Para que a desinfecção seja efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de. Então, olha aqui, ó, essa é uma questão de Enem. O que eu quero? Eu quero esse cara aqui, ó. Porque ele tem um potencial de desinfecção 80 vezes maior do que o hipoclorito. E quem que é o ácido? O ácido aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Fica melhor de se visualizar, ó. Esse é o cara. Esse é o cara que eu não quero. Então, eu preciso que o meu equilíbrio venha para cá. Só que para vir para cá, ele está falando em pH. E pH é a concentração de H+. Tudo bem? Já vamos ver isso também nas próximas aulas. Eu coloquei essa questão só para ter uma ideia, tá? Então, o meu cara é esse. Eu preciso essa concentração aqui. Só que você conhece a escala de pH, ela vai de quanto? Ela vai de 0 a 14, passando pelo 7. Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, básico. Tranquilo? Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer com que o equilíbrio venha para a esquerda. Só que, como eu falo em pH, eu preciso calcular H+. E já tem H+ aqui, ó, que é H3O+, nós já vimos lá na aula de funções inorgânicas, que H3O+, é a mesma coisa que H+. Então, pH 14 não pode, porque pH 14 eu tenho uma alta concentração de OH-. E você sabe que OH- reage com a concentração de H+. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para ele. Então, 14 e 9, que são básicos, não pode. O 7 eu tenho igual, então não vai interferir em nada. Então, só pode ser o 5 e o 0. pH 5 quer dizer que você vai ter uma alta concentração de H+. Então, se você coloca H+, você está aumentando a concentração do lado direito, você vai deslocar para o lado esquerdo, que é o que eu quero. Então, esse é verdadeiro. Só que pH 0, meu querido, é um pH altamente. Então, a minha concentração de H+ é gigante. Cara, você vai jogar um pH 0 na água. Cara, você vai ser dissolvido se você entrar dentro dessa piscina, por exemplo. Se você tomar um copo de água com esta água, você vai morrer, cara. Então, pH 0 é extremamente ácido. E para desinfectar uma água, eu não preciso ter um pH tão ácido assim. E que é quase impossível de se obter. Olha a pegadinha que o Enem fez nessa questão, porque os dois são ácidos, os dois têm H+. O aluno pensa, opa, os dois estão aumentando o lado da direita, eu vou deslocar para o lado da esquerda, que é o que eu quero. Pronto, acabou a questão. Entenderam? Só que pH 0 é um pH extremamente ácido. E daí não comporta os organismos que somos nós. Se você tomar ou se você mergulhar numa piscina, você vai morrer. Imagine pH 0, nem o ácido sulfúrico que você joga na bateria de automóvel é tão ácido assim. Presta atenção, ok? Então, letra A não pode. Qual seria a nossa resposta? Letra B. Beleza? Então, são alguns critérios que você precisa tomar um pouquinho de cuidado para poder relacionar, para poder efetivar e assim por diante. Para desencargo de consciência, eu trouxe uma questão iônica para vocês aqui, ó, de constante, ó, que nós já resolvemos na realidade, ó. Em uma solução aquosa de 0,10 mol por litro,
de ácido acético a 25 graus Celsius está 3,7% ionizada, após o equilíbrio ter sido atingido. Assinale a opção que contém o valor correto da constante de dissociação desse ácido nessa temperatura. Então, o ácido acético, que eu vou representar como CH3COOH, ele vai se ionizar na presença de água, que não precisa colocar, H+, mais o quê? CH3COO-. E nisso, porque eu quero a constante. Falou constante, tem que colocar aquela tabelinha. 0,10, produto, 0, produto, 0. Só que ele fala que ele está 3% ionizado. 3,7, né? Então, você vai ter que fazer uma conta ali no cantinho. 0,10 mol por litro. Se tudo fosse ionizado, seria 100%. Certo? Mas quantos por cento ele realmente está ionizado? Certo? 3,7%. Isso vai te dar quanto de concentração? X. Se você calcular essa concentração, vai ser 3,7 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Beleza? Tranquilo? Então, esta seria a minha ionização. Legal? Então, isto é o quanto reage e o quanto produz. Então, 3,7 vezes 10 na menos 3. Quanto aqui? 3,7 vezes 10 menos 3. E quanto aqui? 3,7 vezes 10 na menos 3. Aqui você subtrai, aqui você soma e aqui você soma. Só que aqui, meu querido, eu tenho um probleminha. A matemática aqui é uma matemática do além. É uma matemática química, não minha, tá, pessoal? Não sou eu que vou fazer isso. São todos os professores de química do planeta fazem isso, tá? Não é meu, não é o professor Paulo que está fazendo isso. Eu vou fazer um chuncho que todos fazem. Não vai levar esse chuncho pro pessoal da matemática porque eles vão dizer que está errado. Já vou cortar o pessoal de matemática já. São muito chatos. Beleza? É assim, ó. Eu tenho 0,10 subtraindo 0,00037. Então, é um número subtraído de um número muito pequeno, ó. 0,10 menos 3,7 vezes 10 na menos 3. Sabe quanto que dá isso? Aproximadamente 0,10. Sempre que você tiver essa caracterização, você pode fazer, tá? Então, o aluno fica meio na dúvida, né? Porque eu estou tirando do número um número muito pequeno. Então, praticamente permanece o mesmo número. Praticamente. Como você vai olhar as alternativas e as alternativas não vão ser próximas uma das outras, você pode fazer esse chuncho matemático aí. É saudável, tá? Quem for para a universidade fazer um curso de química, engenharia química, nutrição, farmácia, que tenha o curso de química, a matéria química, você vai ver isso. Aí você dizer, nossa, aquele professor chechelento das aulas gravadas lá, as aulas do Enem, aula de vestibular, aula sei lá do quê, o cara até que falou a verdade, olha como o cara era bom e eu até desmereci ele. Seja assim, beleza? Confia no professor. Legal? Olha a matemática que eu vou ter que usar aqui agora. Então, quanto que vai dar aqui? 0,10. E aqui, quanto que vai sobrar? 3,7 vezes 10 na menos 3, 3,7 vezes 10 na menos 3. As constantes são bem diferenciadas uma da outra. Então, a minha constante vai ser o que agora? 3,7 vezes 10 a menos 3, vezes 3,7 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,1. E se você multiplicar 3,7 vezes 3,7, vai dar 13,7, certo? Vezes 10 na menos 6, dividido por quanto? Por 10 na menos 1. Vai ficar 13,7 vezes 10 na menos 5. Tudo bem? Tranquilo, né? Divisão de potência de 10, subtrai os valores. Menos 6 menos menos 1, fica menos 6 mais 1. Menos 6 mais 1, mais 5. Agora está tudo em notação científica aí. Então, vai ficar 1,37, ó, vezes 10. E aí, se eu diminuo o número, eu tenho que aumentar a potência de 10. 10 menos 4. Só que onde que tem a 10 menos 4, ó, 1,4, 10 menos 4, 10 menos 4. E onde que a resposta é letra C. Beleza? Então, muito cuidado com a parte matemática. Ela confunde muito, às vezes, a cabecinha do aluno para poder relacionar, para poder efetivar algumas denominações.
Beleza? Então fiz mais uma questão de conta, não é muito normal. Mais normal é essa, ó. Algumas argilas do solo têm a capacidade de trocar cátions da estrutura por cátions da solução aquosa do solo. A troca iônica pode ser representada pelo equilíbrio. Então tá aí o equilíbrio, ó, em que R representa uma parte de uma argila. Então aqui eu tenho uma estrutura, outra estrutura e outra estrutura. Beleza? Em que R representa tal. Se um solo for regado com uma solução, ó, em água, de NH4. Não, nunca pense na substância. Como é um sal, como é uma base, como é um ácido, você sempre tem que pensar no quê? Ele na forma de íons. Certo? O NH4+ e o NO3-. Então, ó, agora eu vou reler a alternativa, ó. Se o solo for regado com uma solução aquosa de NH4+ e NO3-, o que ocorre com o equilíbrio acima? Então, vamos lá, ó. Eu estou colocando esses dois caras nessa equação. Ô, professor, eu tenho NO3-. Não, você não tem NO3-. Então, esse cara não vai interferir em nada. Tudo bem? Mas eu tenho NH4+. Professor, mas o NH4+ está dos dois lados. Erro seu. O NH4+ só está do lado da esquerda. Porque aqui ele está ligado ao R, ó. Então, as espécies têm que ser iguais. Íon comum. Carga igual. RNH4 é igual a NH4? Não é, né, meu querido? Agora, NH4+ do adubo que está sendo regado lá com NH4+ do solo é igual? É igual. Então, é íon comum. Então, o que acontece com a concentração dele aqui? Aumenta. E se aumenta a concentração de um lado, para que lado que eu desloco o equilíbrio? O lado oposto. Eu estou deslocando para a direita. Então, desloca-se para o lado de Na+? Perfeitamente correto. Desloca-se para... Não. O valor de sua constante... O valor da sua... Não. Permanece? Não. Então, letra A, alternativa. Esse é o tipo de questão clássica. Beleza? Mas não saia daí, porque na sequência tem já mais uma aulinha agora sobre pH. Agora a gente vai fazer a efetividade do pH. Nessa questão ali eu joguei, podia ter colocado depois, mas já para dar aquele cheirinho de quero mais. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.